Começando aqui o Café com Arte com o maestro Lucivaldo Ferreira, que é ator, poeta, diretor, dramaturgo, músico, é uma infinidade de coisas, né? Bem-vindo, maestro. Queria saber aqui quando foi que o menino Lucivaldo se interessou por arte. Olha, ainda quando eu morava em Salvador, eu sou natural da Bahia, Salvador, e lá eu fazia parte da igreja e participava de um grupo chamado Embaixadores, um grupo de adolescentes, e comecei a ver, né, que a gente chama meu conselheiro, né, tocando violão, cantando, e me despertou aquela vontade. Fora isso, meu pai, minha mãe, eu sempre vivi num ambiente muito musical. Meus pais cantavam muito. Meu pai tinha uma radiola, ouvia muita coisa bacana, Roberto, Caetano, The Fevers, Beatles, né? Então isso me despertou. E aí eu vindo morar em Triunfo, em 86, eu vi a Isaías Lima passando. No dia que eu cheguei em Triunfo, a banda ia passando tocando. E aí eu disse, olha, eu quero fazer parte. E aí depois descobri, né? Nesse momento descobri que meu pai tinha sido membro da Isaías Lima, meu avô. Aí eu percebi que eu tinha uma história na música. E aí comecei, fui atrás. Aí aos 13 anos eu entrei na Isaías Lima. Massa, então a gente já pula a próxima pergunta, que era quando, assim, se teve a vontade mesmo de quando disse assim, eu quero isso, eu quero trabalhar com arte, eu quero ser artista. Eu acho que foi justamente ter nessa a consciência, época. Aí é quando eu vim para Triunfo. Foi nessa época mesmo. Porque Triunfo é uma cidade muito... Ela estimula muito essa questão da arte. Sim. Né? A gente tem tantos artistas, alguns que têm uma notoriedade e outros tantos que produzem arte, mas que não divulgam tanto, mas que a gente sabe. Sim. Então Triunfo, ele estimula muito, muito isso. É uma cidade muito, muito poética, podemos dizer assim, muito musical. Então a gente tem aqui pintores, atores, e foi aí que eu digo, poxa, eu posso tentar fazer alguma coisa aqui. E quais, maestro, os caminhos percorridos, assim, durante essa estrada todinha, assim, de bagagem, de arte independente? Quais foram os caminhos percorridos para chegar até hoje, até o que o maestro é? Tipo, mas já tem o quê? 2 livros na carreira? Sim. 2 livros, 2 livros, um disco. Um disco com os Templários. Templários Acústicos. Templários Acústicos. Aí a gente chega lá. Conta um pouco desse caminho percorrido, assim, depois, tipo, entrou na Isaías, aí como foi sucedendo-se as coisas? Olha, João, para a escrita, eu começo ainda na 4ª série, quando eu conheci... Então antes dos 13? Antes dos 13, para a escrita. Certo. Mas eu ainda não tinha consciência de que aquilo era arte. Para mim era assim, porque eu sentia vontade e era muito estimulado por uma professora que eu devo muito a todos os meus professores, mas tem uma que me ensinou a ver e traduzir as coisas na escrita, que é Maria Helena Pádua. Sim. Né? Maria Helena, na 4ª série, que ela nem sabia que ia ser, que ali era professora de 2 futuros maestros da Isaías Lima, que estudávamos nessa turma de 4ª série, eu e Ricardo Lima, que hoje é o maestro da banda, né? Eu fui regente da banda um tempo também, e nós 2 estudávamos na turma dela. Então veja como essa professora contribuiu, né? Despertando a gente. Então ela dava aulas de redação e as aulas dela eram bem interessantes, porque ela chegava assim e dizia, gente, como é que tá o céu hoje? Tá bonito. Não, mas bonito como? E ela ia colocando no quadro, né? E no final a gente tinha um poema. Caramba. E aí isso estimulou. Né? Então, antes dos 13, óbvio. Mas como eu falei, eu não tinha consciência. Sim. Depois,
Quando eu comecei a trabalhar mesmo com música profissionalmente, eu tinha 15, entrei na Isaías, mas como eu começo a viajar com música aos 15, na banda de Zé Homero, foi um dos meus mestres. Eu tive mestres fantásticos. Zé Homero, Madureira, Maria Helena Pádua, eu tive uma base invejável. Verdade. E eu tocava as músicas populares, né? Popularescas, vamos dizer assim. Até que um dia, em Belmonte, na Cavalgada da Pedra do Reino, eu assisto Cascabulho, Silvério Pessoa toca. Quando eu vi, e eu, como venho de uma cultura, né? Cultura da Bahia, não conhecia ainda maracatu, ciranda, essas coisas. Quando eu vi aquilo, eu digo, meu Deus, é isso que eu quero. É isso que eu quero. E aí, foi onde eu comecei mesmo a enveredar pela arte. Eu comecei a ver que o que eu escrevia, né, era arte e era literatura, mas era muito difícil pensar em publicar. Muito difícil pensar em publicar. A primeira pessoa que vê que o que eu escrevo é poesia e tem conteúdo, era um amigo, Márcio, que a gente chama Márcio de Martinho. Sim. Que era um contrabaixista. Então sempre a música tá ali rondando, né? E ele é a primeira pessoa que percebe que aquilo ali é poesia. Aqui primeiro diz assim, Sivaldo, é por aqui. E aí, em 2000, eu lanço meu primeiro livro, Profecias e Lógicas sobre Temas Aleatórios. Um nome bem sugestivo. Tá? E eu não acreditava muito, fiz independente, né? Não foi em gráfica, mandei imprimir, fiz 50 cópias apenas, pensando que não ia rolar, vendi por R$5 cada um. E em menos de uma semana esgotaram, tanto que nem eu tenho nenhum exemplar. Não tem? Não. Mas foi assim, aí eu comecei, poxa, legal. Depois comecei a publicar na internet, e aí na época com você, né? Você também tinha um blog, no tempo do blog, o blog era febre. Então você publicava, eu publicava também, mas não para mim eu já estava satisfeito em publicar, em ver na internet. Mas é tão bom a gente ver ali a coisa impressa, né? É verdade. Pegar no poema, né? Então aí por isso depois lançar outro livro. Foi por aí. Bem, maestro, dando continuidade, eu queria saber agora sobre a sua primeira composição. Porque, tipo, a poesia já vem, né, de antes, mas, tipo, a composição com a música também, tipo, a poesia e a música. Como foi? Qual é essa primeira composição? E, se possível também, se pudesse dar uma palhinha dela, se lembrar... Eu vou tentar, faz tempo, como eu falei. Vem com o Márcio. Foi com o Márcio? Márcio pega a minha poesia e aí ele disse, isso aqui é música. Entendi. Né? E naquela vibe rock and roll, né? Deixa eu ver se eu lembro, viu, cara? A vida é uma caixa de surpresas, cheia de magia e encantos. Mas na vida, o que é tristeza é o ódio que corrompe o coração. Que massa. Foi isso, tu foi longe agora. Valeu. Foi longe. É esse mesmo, então, que massa. Então foi com o Márcio, né? Márcio. A primeira, assim, essa... Como é que eu posso dizer? Essa união da poesia com a música, Foi. né? Porque, tipo, o Maestro era músico,
poeta também e Márcio fez com que... Foi quem me deu a consciência. É importante dizer que eu também decidi tocar violão Sim. por conta de Márcio, né? Porque a gente teve uma parceria e eu sempre escrevia e ele colocava a música. Sim. E aí nós tivemos aquela tragédia onde nós perdemos Márcio, né? Coisa que até hoje eu ainda sinto, isso ainda marca muito a minha trajetória. E aí eu pensei na época, meu Deus, quem vai musicar minhas poesias agora? E aí eu decidi aprender violão para musicar, para substituir essa lacuna deixada pelo amigo Márcio. Sim. Então foi assim, né? Então Márcio é muito importante. A nossa cidade era muito próxima, acho que talvez eu fosse 2 anos mais velho do que ele, 2 anos, mas assim, foi muito importante porque foi ele que disse: Lucivaldo, olha, você faz música, você faz poesia. Porque eu, apesar de ser músico, mas eu era músico instrumentista, Sim. de sopro, Sim. né? Eu era clarinetista na Isaías Lima. Sim. Não, violão não fazia parte da minha... Nem pensava em tocar violão, né? Então foi para compensar uma falta que eu comecei a tocar violão. Que massa. Massa sim, em partes, né? Hoje chega pra ter a tristeza agora. E sobre... Queria que o maestro comentasse também com a gente como, tipo, foi ao ver Cascabulho lá na Pedra do Reino, né? Que eles misturavam os ritmos, né? Nossos ritmos tradicionais, assim dizendo, populares, com uma pegadinha de rock and roll, com aquela coisa que Chico Sainz, né? Com a Nação Zumbi, Fred 04, surgindo assim um Mangue Beat, né? Eu acho que foi até contigo que a gente conversou um dia, né? Tipo, que ao seu já fazia Mangue Beat muito Sim. antes de, né? Embora não tivesse esse nome. Então não tinha, né? Essa, justamente, não era um movimento, né? Jackson do Pandeiro Já, bem antes, né? É verdade. Aí eu sei que aqui, Triunfo surgiu, se eu não me engano, como um grupo de dança, né? O Ambrosino Martins. Aí depois foi adotado a música mesmo, assim, tipo show, né? De música. E depois de um tempo acabaram até esquecendo a dança. Eu queria que mais contasse essa história, assim, tipo, o surgimento do grupo, né? Do Ambrosino Martins, que pra mim é de nome e referência, é o Pirralha. Via aquilo também, dizia, porra, que do caralho, velho, isso daí. Isso é foda, isso eu quero fazer parte disso também, eu quero... E como foi essa trajetória, assim, da montagem do grupo de dança, para depois a de show de palco, enfim. Tudo nasce lá na Pedra do Reino. Certo. E aí eu volto, lá, como eu falei, eu me descobri, eu percebi que era o som que eu queria fazer. E vem o Triunfo, e aí começo a conversar com alguns amigos, né? Entre eles Dandinha, Joanine, Merinha, várias outras amigas, mas assim, as primeiras que eu conversei, né? Nediane, nosso amigo Negão, né? Deus o tenha. Então eu começo a conversar de uma ideia de montar um grupo de dança. Não havia pretensão nenhuma de montar uma banda. Era um grupo de dança. E era uma homenagem ao São Ambrosino Martins, que era a pessoa que... um folclore vivo de Triunfo, né? Com o urso, né? Que era uma figura do carnaval em Triunfo. Verdade. E uma pessoa que eu tinha um enorme respeito, né? Eu conheci o São Ambrosino Martins na padaria do São Antônio Inácio, que eu trabalhava lá, e ele comprava pão lá, que ele tinha uma bodega. Então eu conversava muito com ele, era uma pessoa que tinha uma alma muito inspiradora, né? Uma pessoa inspiradora. Era um mestre.
Você conhece o mestre na postura dele, né? Sim. Se ele falar, você sabe que ele é um mestre. E eu sempre fui uma pessoa de colar nessas pessoas assim, sabe, João? Quando eu via que alguém tinha algo a oferecer para minha evolução espiritual, eu colava nessas pessoas e procurava perguntar o máximo de coisas. Então eu virei um admirador de São Ambrosino Martins e batizei, né? Porque foi até criticado. Tanta gente para homenagear, né? Como tá vivo ainda, eu digo, não, a gente tem que homenagear quem tá vivo mesmo, né? E São Ambrosino viu a homenagem. Ele pôde tocar com um grupo, inclusive. Tocou com um grupo. Bom, e aí eu lembro que PH estava chegando em Triunfo na época. Tista, que é neto de São Ambrosino, eu convidei também para tocar, porque eu queria uma representatividade. E o forte era a dança. E na época estava aí o Mangue Beat estourado, usando esse termo, em ascensão, né? Todos os meios de comunicação só falavam em Mangue Beat. E os meninos foram se apropriando da linguagem, né? E produzindo, e fazendo música, e interferindo mesmo no show. Vamos fazer um arranjo assim, assim, assado. Até que chegou a ideia de ter o grupo de danças e, em paralelo, só o trabalho musical. Daí, começaram a surgir mais convites para apresentações só da banda, sem o grupo de dança. Sim. E a gente entendeu que era o caminho, né? Era a música. Até porque a música em Triunfo é muito forte. Sim. A gente sabe que o movimento... Aqui em Triunfo tem teatro, tem dança, mas a música, ela tem uma certa evidência. Tá? E aí a gente... Músicos excelentes, PH, conteste, né, a qualidade musical do PH. Então, assim, a gente PH, Tista, né, Ricardo Lima, Paulo Wagner, Leonildo, que é o baterista da Isaías Lima. Então, assim, tinha muito músico da Isaías no Ambrosino. Isso dava mais força ainda. Sim. Né? Então, a gente decide seguir caminho, né, que o grupo continuasse e a banda seguisse também o seu caminho. Então é assim que surge o Ambrosino Martins em 97. 1997 é a primeira apresentação do Ambrosino Martins, que no mês de maio, que inclusive era o mês do aniversário do nosso mestre Ambrosino. E hoje a banda está muito bem aí, né, representada com PH, com Rubão, né, com Kainan. A banda já teve várias formações. Isso é bom, quando você vê que uma banda tem várias formações, é sinal que ela não vai morrer tão cedo. Porque ela aprendeu a se reinventar. E eu acho muito positivo. E tenho o maior orgulho de ter dado o pontapé inicial desse projeto e ver hoje os meninos aí dominando os espaços, né, com muita propriedade. Fico muito feliz mesmo em ver a evolução desse projeto. Essa é a primeira parte da entrevista com Lucivaldo Ferreira. Fiquem ligados para a segunda parte.